policial que era preparado e orientou. A gente vive numa era agora, não sei se felizmente ou infelizmente, mas cabe a quem está assistindo achar e opinar sobre isso aqui embaixo nos comentários, de armamento familiar. Sim. Né? Que o bom é você ter... E a gente falou agora de uma geração que é frustrada muitas vezes. Sim. Temos os maiores índices de suicídios dos últimos tempos em todo o Brasil. Sim. Vale a pena armar todo mundo dessa forma, doutor? Vamos lá. Eu faço... Polêmica que o senhor Jones. Exclusivo. Que é um tema... Deixa eu te dizer, eu faço o exame de porte de arma há aproximadamente 17 anos. Eu sou perito em avaliação de porte de arma e tal. E muitas vezes alguém me liga dizendo assim: eu sou da cidade tal, tô vindo em Teresina resolver algumas coisas, queria fazer meu exame, quero fazer hoje. Deixa eu dizer uma coisa, eu quero meu laudo. Não, o senhor vai fazer um exame psicológico para dizer se o senhor está apto ou não em ter arma. Não, mas eu já tenho. Então, se o laudo, ele não é vitalício. Ele não tem ad eterno. Ele tem uma periodicidade que você tem que repetir. Não é porque você tem 5 laudos positivos que tu vai ter o 6º. Então, no momento que alguém já me liga para tentar marcar um exame psicológico para posse de arma ou porte, né, que são situações diferentes, mas que tem o mesmo exame. A complexidade é a mesma. Você tem uma arma em casa, tanto faz com porte as estatísticas de problemas com arma de fogo, elas acontecem na nossa casa. Né? A grande maioria você vem em casa, pega a arma tá lá. Acidentes e tudo. Tudo. Então, assim, quando alguém me liga, eu disse, não, hoje eu não tenho condição. Não, mas eu quero hoje. Olha, não funciona dessa forma. O formato é esse, o senhor vai fazer comigo hoje. Daqui a 48 horas eu lhe dou o resultado. Se o senhor for inapto, pode repetir o exame com 90 dias, como manda a legislação. E aí eu vou explicar o processo. Só que as pessoas também estão muito aceleradas. Os adultos são acelerados. Então, eu quero meu porte. Não. Eu não tenho condição, eu não faço essa forma. E acho que o dinheiro vai na frente, né? Acha. Não, mas eu vou pagar. Não, deixa eu dizer uma coisa, o senhor está pagando o exame. Nem sempre que a gente paga um exame em algum lugar, o efeito vai ser do jeito que a gente quer. De cada 10 hoje, você concede quantos? Hoje tem um índice mais ou menos de 20 a 35% de inaptidão no manuseio de arma de fogo. É pequeno ou é grande? É um índice brasileiro. O Brasil é um pouquinho, em alguns lugares, é um pouquinho menor do que o meu. Assim, não é o meu, né? Os exames que a gente utiliza são padronizados no Brasil todo. Se alguém vai fazer um exame com o Eduardo no Piauí, lá em São Paulo, no Rio Grande do Sul, o regramento, o balizamento da Polícia Federal e do Exército é o mesmo. Então, teste de atenção, ela tem toda uma regra. Júlia, a internet pra gente no Brasil, ela chegou um pouco depois que nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a gente tem a liberação de arma em massa para cada cidadão americano que queira já há um bom tempo. E lá o cyberbullying funcionava já e funciona há muito tempo. Na história dos Estados Unidos, a gente tem massacres absurdos de jovens adolescentes que entraram, mataram nas escolas por conta do bullying. A internet, os especialistas temem, por exemplo, que esse tipo de cyberbullying, com esse armamento agora em massa, possam trazer esse tipo de coisa, se é que não já está trazendo. Né? Com certeza. A gente já teve, inclusive, casos no Brasil. Sim, lá em São Paulo. Lá em São Paulo teve aquele que entrou na escola Mas não estava mais tão forte como está hoje, 2022. Sim. 2022, esse contexto pós-crise pandêmica, digamos assim, ápice da pandemia, a gente intensificou tudo o que se diz em relação ao virtual. E aí, em relação ao ser humano em si, é complicado lidar com esse tipo de poderio. Porque lembra qual foi a emoção que eu te falei que leva o ser humano à ação com maior intensidade? O ódio, a raiva. E nesse contexto de cyberbullying, acaba sendo uma disputa de poder. Quando eu pego a minha influência, seja com os amiguinhos da escola, seja dentro da rede social, para diminuir outra pessoa, essa outra pessoa não tem essa influência para me devolver em luta. Mas se ela tiver acesso a uma arma de fogo, ela pode exercer esse poder e se vingar. E inconscientemente, como ela está dentro dessa virtualização, aquilo acaba sendo um jogo. Isso é uma disputa. Então, a gente já teve casos, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, não. Esse foi numa basílica, em que o cara, ele trazia para a realidade um videogame. Ele fazia com que parecesse mesmo um videogame específico. Aquele game, o episódio, né? Isso. Doutor, o senhor teme que isso possa acontecer no Brasil? Com liberação... Se libera a arma num formato diferente, sim, sem critério nenhum. Primeiro que os Estados Unidos, assim, ele tem grandes diferenças dos estados.
Os Estados Unidos ele tem um modelo que não é igual ao nosso constitucional, que todos os estados seguem a mesma regra, né? Se você pegar... mesma legislação. Isso, tem... Cada estado tem sua legislação. Tem sua legislação na carteira de trânsito, na arma de fogo... da idade pena de morte, o meu ID aborto, que eu diga, né? Né? O aborto, cada um tem regra. Mas sabe por que eu lhe perguntei isso? Porque agora há pouco os grandes programas nacionais como Fantástico, entre outros, mostraram uma realidade de falsificação de documentos. Sim. É isso, lá ou vai ou não vai, ou é desse jeito, ou é desse jeito. Sim. E aqui, infelizmente, a gente tem a história do jeitinho. Sim. Porque tem os bons e tem os maus profissionais. Uma coisa que é importante, que eu sempre converso com as pessoas que fazem esse exame de porte de arma comigo, é que não necessariamente ele ou ela vão obter o porte ou a posse, né? E que a minha intenção é o bem-estar dele. Eu sempre falo, o processo de armamento no mundo, ele está decrescendo, ele não está crescendo. Se você pensar na Europa, o que é que você tem em termos de Europa? O que é que você tem na Austrália? O que é que você tem em alguns estados do Canadá? O formato da arma de fogo, como funciona? O que torna uma... Por que muitas pessoas falam em ter arma de fogo? Pela nossa dificuldade em segurança. Que é medo, E qual dá é medo, né? E qual é o nosso índice educacional do Brasil hoje? A gente sabe que a população carcerária é inversamente proporcional à minha formação. Então, quanto mais educação, processo... Eduardo, isso é bobagem. Então, se o ladrão vier, eu jogo um livro nele. Aí vem com algumas afirmações que não me cabem. Mas que o processo educacional diminui, quanto mais um povo tem formação, quanto mais as pessoas têm acesso à educação, aí vão ter uma melhor qualidade de vida, vão ter uma estratégia de vida melhor e, consequentemente, a criminalidade vai baixando. Duro ver um caso desse, né? Muito Nossa duro. Isso é um negócio, isso é uma situação que faz a gente repensar sobre muita coisa, sobre o uso de arma de fogo. Não quer dizer que isso vai acontecer sempre. O cidadão tem um direito, ok. Você vai passar por avaliação psicológica, você vai passar por uma série de questões para ter arma de fogo, tranquilo. Mas o que é que a gente precisa entender? É isso. Um empresário em Teresina, com uma arma de fogo, se ele não tivesse arma de fogo, dificilmente ele teria matado os Aqueles dois jovens. Sim, sim. E era para tirar. Sim. É um exemplo. Despreparo total. Total.